Capítulo 6. Uma experiência covídica. Em 2020, a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo de forma intensa e rápida. Tratava-se de uma doença causada por um vírus respiratório, altamente contagioso, que se espalhava principalmente pelo contato próximo entre pessoas e pelo ar. Em muitos casos, ela provocava sintomas leves, mas em outros evoluía para quadros graves, com comprometimento dos pulmões, dificuldade respiratória e necessidade de internação. A velocidade da transmissão fez com que o número de casos crescesse em pouco tempo, pressionando hospitais e serviços de saúde em diversos países, que passaram a operar constantemente acima do limite. Naquele período, Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia figuraram entre os países mais afetados em números absolutos de casos e de mortes. Hospitais passaram a lidar com superlotação, falta de leitos e escassez de equipamentos, enquanto profissionais de saúde enfrentavam jornadas exaustivas. No Brasil, o cenário se agravou especialmente em 2021, próximo da metade do ano, quando o número de óbitos atingiu um pico significativo. Com o avanço da pandemia, a doença passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, das conversas e das notícias. O volume constante de informações, muitas vezes contraditórias, reforçava a sensação de instabilidade e de perda de controle sobre a situação. Na tentativa de conter a disseminação do vírus, foram adotadas medidas de lockdown, que consistiam em restrições à circulação de pessoas e na suspensão temporária de atividades consideradas não essenciais, com o objetivo de reduzir o contato social e desacelerar o avanço da doença. Com isso, cidades tiveram atividades interrompidas, comércios fecharam, viagens foram canceladas e setores inteiros da economia foram afetados, especialmente o de turismo. Igrejas e academias, por exemplo, precisaram ficar fechadas por longos períodos. Esse conjunto de fatores criou um ambiente geral de incerteza, intensificado por uma cobertura midiática frequentemente sensacionalista, que ampliava o medo, a ansiedade e a insegurança da população quanto ao futuro. Foi nesse cenário que, por volta da metade do ano, em um domingo pela manhã, algo começou a sair do normal na minha vida. Ao acordar, senti uma tontura muito forte e um cansaço fora do comum. Ainda sem entender direito o que estava acontecendo, levantei para ir ao banheiro. Foi ali que tudo começou a desandar de vez. Caí no chão 2 vezes, sem conseguir compreender o motivo daquilo. Mesmo assim, ainda tentei agir como se não fosse nada grave. Voltei para a cama e fiquei ali, deitado, sem vontade alguma de me levantar, dominado por um cansaço pesado e estranho, sem compreender ao certo o que estava acontecendo com o meu corpo. Aquele ano já vinha sendo extremamente tenso para mim. No início de 2021, eu havia passado por um divórcio muito conturbado e desgastante, e estava morando sozinho em um pequeno barraco na parte da frente do lote da minha família. No terreno havia 3 casas. Na parte de cima moravam meu pai, minha mãe e o Nando, o meu irmão mais novo. Acima da casa deles, com acesso independente, vivia meu irmão do meio com sua companheira, e na parte de baixo ficava o barraco onde eu estava morando naquele período. Meu pai percebeu que havia algo errado. Estranhou meu estado, insistiu em me observar melhor e decidiu ir comigo até a Unimed da nossa região para entendermos o que estava acontecendo. Lá, depois de alguns exames, veio o primeiro diagnóstico: meu pulmão estava 25% comprometido, apresentando um quadro de pneumonia leve. Ainda assim, naquele momento, nada parecia tão alarmante. À noite, porém, fui transferido de ambulância para o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Dormi relativamente bem e acordei cedo no dia seguinte, sem imaginar o que ainda estava por vir. Passei um dia tranquilo na enfermaria, dividindo o espaço com mais 2 ou 3 pessoas. Confesso que, até ali, eu não estava realmente preocupado com a Covid. Na minha cabeça, parecia que tudo estava sob controle e que a situação estava tranquila. No entanto, logo após acordar no dia seguinte, tudo mudou de forma brusca. Caí no chão e antes de apagar de vez, ainda ouvi um enfermeiro dizer algo mais ou menos assim: vamos ter que levar esse daí para o CTI. Não houve tempo para orações, despedidas ou pedidos. Meu corpo simplesmente cedeu, a consciência foi se perdendo rapidamente, e então tudo se apagou. Eu ainda não sabia, mas aquele apagão que para mim pareceu apenas um piscar de olhos escondia uma verdadeira e intensa batalha entre a vida e a morte. Entre o momento em que apaguei no quarto da enfermaria e o instante em que voltei a ter alguma consciência real, haviam se passado 13 dias.
O que, na minha percepção fragmentada, parecia um intervalo curto, na verdade foi um período extremamente crítico, marcado por sofrimento extremo e risco constante de não voltar ao mundo dos vivos. Depois daquela queda, tive pequenos despertares confusos. Em alguns momentos, parecia que eu estava acordando, mas logo tudo se tornava insuportável. Mais tarde descobri que esses instantes foram, na verdade, cerca de 5 dias no CTI. Eu estava com um tubo enfiado na garganta, completamente dependente de aparelhos para respirar. Não havia controle, não havia escolha. O ar era forçado para dentro dos meus pulmões de uma maneira violenta e profundamente incômoda. Naquele ponto, eu já estava literalmente à beira da morte. A agonia era constante, intensa e difícil de suportar. Quando já não aguentava mais, consegui ainda proferir algumas palavras, quase como um último reflexo de consciência, antes de tudo se apagar novamente. Não dá para aguentar isso, isso aqui é um inferno. Logo em seguida, perdi completamente a noção do que acontecia ao meu redor. A partir dali, passei 8 dias entubado, completamente inconsciente, e quase morri mais de uma vez. Só depois fui saber, por relatos da minha família, que meu quadro havia se agravado drasticamente. Meus pulmões chegaram a ficar cerca de 75% comprometidos pela Covid. O hospital precisou usar um ventilador no limite máximo que possuía, algo em torno de 18 litros, para tentar manter meu corpo funcionando. Não havia equipamentos mais avançados disponíveis naquele momento. Era aquilo ou nada. O meu corpo precisava reagir, precisava resistir, precisava, de alguma forma, voltar a funcionar. Enquanto isso, eu não fazia ideia do que estava acontecendo com a minha família. O que eu não sabia é que a situação do lado de fora também era grave, pois eu não tinha sido o único a adoecer. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos e a companheira do meu irmão do meio também contraíram Covid. É curioso e doloroso pensar que, de nós 6, faltava apenas cerca de uma semana para que eu, meu pai e minha mãe tomássemos a vacina. Mas não houve tempo. A doença chegou primeiro e nos atingiu em cheio. Meu pai, que havia me acompanhado no início, também acabou sendo hospitalizado. Ele foi levado para o mesmo hospital que eu, ficando no CTI ao lado do meu. Permaneceu ali por 5 dias e depois passou 14 dias entubado, chegando inclusive a precisar de hemodiálise. Em seguida, ficou mais uma semana na enfermaria. Segundo relatos, no CTI em que ele estava, cerca de 5 pessoas morreram enquanto ele ainda estava em tratamento. Minha mãe, apesar de não ter sido internada, também ficou muito ruim. Foram cerca de 22 dias difíceis. Ela perdeu parte do sentido do paladar e o olfato, quase não tinha vontade de comer, sentia muita fraqueza, estava com a pressão e saturação baixas, além de um cansaço extremo e dores de cabeça constantes. Nos primeiros dias, ela mal conseguia sair da cama. Já meus outros irmãos e a companheira do meu irmão do meio também ficaram bastante desgastados, mas, felizmente, não chegaram a um estado tão crítico quanto o nosso, em parte porque já haviam sido vacinados, e mesmo sem resolver totalmente o problema, a vacina ajudou a reduzir a gravidade dos sintomas. Mesmo doente, o Nando, meu irmão mais novo, segurou as pontas como pôde. Ele ajudou a cuidar de todos nós, de mim, do meu pai, da minha mãe e do meu irmão com sua companheira, enquanto ainda enfrentava os próprios sintomas da sua Covid. Além disso, minha mãe criou um grupo de oração no WhatsApp, reunindo pessoas que oravam por mim e pela nossa família. O Nando, ao ver eu e meu pai entubados, fez uma oração intensa, carregada de desespero e emoção, pedindo que Deus nos ajudasse e intercedesse por nós. Ele chegou ao ponto de dizer que deixaria de acreditar no Senhor caso ele não nos ajudasse e permitisse que eu e meu pai morrêssemos ali. Aqui vale um adendo importante. Apesar de tudo ter terminado bem, essa atitude do Nando foi extremamente impensada e inconsequente. Condicionar a fé a um resultado específico é perigoso e pode gerar consequências espirituais profundas. A fé não pode ser tratada como uma barganha, nem como uma exigência diante de Deus. Se as coisas tivessem dado errado, se eu, meu pai ou nós 2 tivéssemos morrido, por exemplo, isso poderia ter destruído completamente a fé dele, transformando dor em revolta e afastamento. Mesmo quando algo funciona, esse tipo de postura não é saudável e pode gerar marcas difíceis de se reparar. Também é preciso reconhecer que somos limitados e não compreendemos plenamente os planos de Deus. Muitas vezes, Ele não responde exatamente da forma que esperamos ou pedimos, mas age conforme sua vontade soberana, ainda que isso ultrapasse o nosso entendimento.
Para quem crê e serve ao Senhor, essa consciência é essencial. A fé não pode estar condicionada a resultados específicos, mas precisa permanecer mesmo quando as respostas não vêm do jeito que imaginamos. Quando finalmente voltei à consciência, já haviam se passado cerca de 13 dias. Acordei extremamente zonzo, fraco e fisicamente abatido. Meu corpo parecia não me pertencer. Eu tinha feridas na boca, na cabeça, e estava cercado por fios, sensores e aparelhos que monitoravam cada batimento, cada respiração. Ao meu redor, todos os outros pacientes do CTI permaneciam aparentemente desacordados. Apenas eu conseguia reagir minimamente, o que tornava aquela cena ainda mais estranha, quase surreal. Nesse momento, vi um médico e também meu irmão, o Nando, que era enfermeiro e por algum motivo havia conseguido autorização para estar ali. Aqui o médico disse algo como: "Eu sou amigo do seu irmão, o Nando." Se não me engano, o próprio Nando perguntou se eu estava bem. Tentei responder fazendo um sinal de positivo com a mão. Meu corpo estava tão exausto que eu sequer tinha certeza se aquele gesto havia realmente acontecido. Mais tarde, descobri que sim. Pouco tempo depois, apaguei novamente. Não sei dizer se por horas ou até de um dia para o outro. Quando despertei outra vez, algo dominava completamente minha percepção, uma sede absolutamente insuportável. Era algo que eu nunca havia sentido antes. Eu queria água desesperadamente. Implorava por isso. Mas as enfermeiras não permitiam que eu bebesse livremente. Uma delas chamou a minha atenção de forma muito deseducada, sem levar em conta a minha condição naquele momento. Aqui vale uma explicação importante. Após longos períodos de sedação e entubamento, o corpo não retorna ao funcionamento normal de forma imediata. Os reflexos ainda estão prejudicados, a deglutição pode não estar plenamente coordenada e o organismo passa por um processo de readaptação. Por isso, beber grandes quantidades de água logo ao despertar pode ser perigoso, aumentando o risco de engasgos, aspiração do líquido para os pulmões e outras complicações. Em alguns casos, essa ingestão inadequada também pode desencadear reações mais graves, razão pela qual a hidratação precisa ser feita de maneira controlada e gradual, sempre sob supervisão médica. Com o tempo, começaram a permitir pequenas concessões. Às vezes me davam um algodão molhado para morder, outras vezes um copinho minúsculo, daqueles de xarope, com pouquíssima água. Aos poucos, fui melhorando. No início, só podia ingerir comida totalmente liquefeita. Depois, alimentos mais pastosos, até que, finalmente, consegui voltar a comer de tudo normalmente. O dia passava muito devagar. Eu não tinha celular, ainda estava sem os meus óculos e no CTI não dava para ter nenhum tipo de distração. As horas aqui realmente se arrastavam. Na noite do primeiro para o segundo dia após eu ter acordado oficialmente, presenciei algo bem preocupante. Vi uma mulher dentro de uma espécie de caixa de vidro. Ela provavelmente estava entubada, embora eu não tenha certeza disso, já que não cheguei a ver a minha própria intubação por ter ficado inconsciente. Ela estava com os braços abertos, numa posição que lembrava o Cristo Redentor. Em determinado momento, começou a se remexer de forma intensa e brusca, chamando a atenção de quem estava por perto. Rapidamente, o pessoal da enfermagem correu até ela, mas o aparelho que monitorava seus sinais vitais emitiu aquele som contínuo e final. Era uma mulher negra, relativamente jovem, talvez com 40 e poucos anos. Ela morreu ali, diante de mim, sem que nada pudesse ser feito. Algumas horas depois, vi o pessoal trazendo um saco preto e levando o corpo dela embora, o que tornou aquela cena ainda mais pesada de se assimilar. Mais tarde, presenciei uma discussão intensa entre um enfermeiro e uma enfermeira. Parecia que algo havia dado errado durante o atendimento. Talvez algum erro humano, não sei dizer ao certo. Naquele momento, fiquei apreensivo, pois tudo aquilo acontecia muito perto de mim. Ali mesmo, em silêncio, orei e pedi proteção a Deus, pedindo que Ele cuidasse de mim naquele ambiente tão frágil e imprevisível. No dia seguinte, um profissional foi extremamente cordial comigo e perguntou se poderia me ajudar. Ele me auxiliou a sentar em uma espécie de banco e colocou em mim uma máscara que jogava ar com muita força. Aquilo era extremamente desconfortável. O ar entrava violentamente, e o profissional saiu, me deixando ali sozinho. Eu chamava, pedi ajuda, cheguei a lacrimejar de tanto cansaço e desconforto. Fiquei assim por cerca de 40 minutos, até que ele voltou.
Apesar de ser muito incômodo, aquele procedimento era necessário, pois eu ainda não conseguia respirar adequadamente por conta própria sem o catéter, um tubo colocado nas narinas para fornecer oxigênio diretamente ao corpo, enquanto meus pulmões ainda não funcionavam plenamente sozinhos. Pouco tempo depois, cerca de 2 dias após acordar oficialmente do entubamento, me liberaram para sair do CTI e ir para a enfermaria, onde ficavam os quartos. Aquilo representou um pequeno avanço, ainda que a recuperação estivesse longe de terminar. Na enfermaria, fui colocado no mesmo quarto que um senhor bem idoso, que tinha cerca de 94 anos. Ele tinha olhos azuis muito bonitos e expressivos. Junto dele estava o seu filho, um rapaz que o auxiliava o tempo todo. Curiosamente, esse homem trabalhava no mesmo lugar que eu, embora em outro setor e em um prédio bem distante. Aquele senhor enfrentava um problema sério. Não conseguia se alimentar. Praticamente só tomava água ou ingeria alimentos totalmente liquefeitos. Mais tarde, descobriram que algum órgão interno, provavelmente pequeno, embora eu não saiba exatamente qual, estava milhares de vezes maior do que o tamanho normal, o que praticamente o impedia de se alimentar adequadamente. Fiquei alguns dias naquele quarto. Meu corpo ainda estava frágil, e por algum motivo eu estourava acessos com muita frequência, o que deixava as enfermeiras bastante estressadas. Uma delas, em especial, tinha muita dificuldade em lidar comigo naquele aspecto, e isso gerava situações desconfortáveis. Na época, eu ainda não fazia ideia de que aquela enfermeira viria a se tornar, futuramente, a companheira do meu irmão caçula, o Nando. A vida, às vezes, constrói essas ironias curiosas. A primeira semana depois que acordei foi relativamente mais tranquila. Eu ficava quieto, tentando não exigir muito do corpo. Fazia exercícios extremamente básicos, como levantar uma garrafinha de 500 ml de água, o que já me deixava completamente cansado, como se fosse um treino pesado. Aos poucos, tentava alguns movimentos simples, conversava um pouco com o rapaz que cuidava do pai e dividia o quarto comigo, ou com o irmão dele, quando os dois se revezavam. Estourava mais alguns acessos e passava o restante do tempo assistindo ao que estivesse passando na televisão. A comida do hospital era simples, quase sem gosto. Dentro das circunstâncias, os dias seguiam de forma mais estável. Até que algo inesperado aconteceu. Por algum motivo, acabei contraindo uma infecção hospitalar. Às vezes, um líquido vazava da minha cabeça, escorrendo pelo travesseiro e deixando tudo molhado. Além disso, comecei a sentir algo estranho no corpo, um desconforto diferente do que havia sentido até então. Mais tarde, os médicos identificaram que se tratava de um derrame pleural leve. A sensação era curiosa e angustiante, como se houvesse literalmente um dedo pressionando constantemente a lateral do meu corpo, causando dor contínua e um desgaste enorme. Por causa disso, eu precisava fazer jejuns prolongados para realizar exames, especialmente ressonâncias magnéticas. Muitas vezes, eu comia algo muito leve pela manhã e ficava praticamente sem comer e sem beber quase nada até a tarde. O problema é que, não raramente, surgia algum contratempo e o exame acabava sendo cancelado, fazendo com que aqueles jejuns tivessem sido em vão. Isso aumentava ainda mais o desgaste físico e mental do meu corpo. Cheguei a um nível de exaustão tão grande que mal conseguia ficar em pé. Meu corpo já não respondia, e em um dos dias o Nando precisou me dar banho, porque eu simplesmente não tinha forças nem para levantar os braços para me lavar. Foi nesse estado de desgaste extremo que aquela dor lateral começou a se intensificar, de forma progressiva e cada vez mais brutal. A dor se tornou constante, profunda e debilitante. Por 2 dias inteiros, praticamente não consegui suportar. Tentavam aliviar com dipirona aplicada diretamente na veia, mas não fazia efeito algum. Em alguns momentos, recorriam à morfina. Ela até aliviava por um curto período, mas depois a dor voltava com força total, como se nada tivesse sido feito. Diante disso, cheguei a pedir para voltar ao CTI, tamanha era a intensidade do meu sofrimento. Nada parecia resolver. Somente depois que decidiram mudar os tipos de soro e de medicação que eu recebia pelo acesso é que a dor começou a ceder. Além disso, eu também passava a receber injeções 2 ou 3 vezes por dia, em intervalos regulares, o que ajudou a estabilizar o quadro. Foi então que consegui realizar a ressonância magnética, que confirmou o diagnóstico de derrame pleural leve, uma condição em que ocorre o acúmulo de líquido entre o pulmão e a parede do tórax, como se uma pequena quantidade de água tivesse se depositado ao redor do pulmão, dificultando a respiração e causando dor intensa.
Depois desse período tão desgastante, aconteceu algo que me marcou de forma positiva. Fui transferido para o mesmo quarto onde meu pai estava internado. Meu pai estava muito mais abatido do que eu. Parecia ter envelhecido uns 10 anos em poucas semanas. O rosto estava diferente, o corpo mais fraco, o olhar cansado. Mesmo assim, ali estávamos nós dois, vivos. O mais importante é que a Covid não havia ceifado nenhuma vida da nossa família, considerando aqui os parentes mais próximos. Isso, por si só, já era algo enorme, especialmente considerando que 3 funcionários do meu trabalho haviam morrido por causa dessa doença, além de um tio nosso que faleceu por conta disso no início dessa pandemia. Uma coisa curiosa que fiquei sabendo depois foi a forma como meu pai acordou do entubamento. Enquanto eu despertei aéreo, confuso e silencioso, ele acordou extremamente agitado. Gritava repetidamente frases como: "Eu amo a minha mulher, eu nunca te traí, eu quero te ver." Isso chamou a atenção de muitos funcionários do hospital, que ficaram curiosos para conhecer minha mãe. Por causa disso, acabamos recebendo várias visitas deles, já que visitas de parentes e amigos eram proibidas devido às restrições da pandemia. Houve também uma situação inusitada. Emissoras de televisão como Globo, Record e SBT tentaram entrar em contato com meu pai para fazer entrevistas, por conta do caso gravíssimo que ele enfrentou e do fato de ele ter sido o único que conseguiu ter sobrevivido mesmo tendo ficado tanto tempo entubado. Ele, porém, não quis gravar nenhuma entrevista sobre isso. Com isso, acabou abrindo mão de qualquer exposição pública naquele momento. Meu pai ficou cerca de uma semana comigo naquele quarto. Depois, foi embora de maca antes de mim. Eu ainda precisaria permanecer internado por mais algum tempo. Depois que meu pai deixou o quarto, os dias passaram a seguir de forma mais tranquila e previsível. Eu ainda precisava de cuidados, exames e acompanhamento constante, mas já estava mais adaptado à rotina do hospital. Apesar de já estar fora do CTI, meu corpo ainda não tinha recuperado totalmente as forças, e cada movimento exigia atenção. Caminhar alguns passos cansava, e atividades simples, como tomar banho sozinho ou ficar em pé por alguns minutos, exigiam mais tempo e cuidado. Ainda havia cansaço físico, mas a situação já estava mais estável e sob controle. A respiração foi se estabilizando, embora ainda houvesse dificuldade para retirar o catéter, os acessos começaram a durar mais tempo sem estourar, e a dor causada pelo derrame pleural já havia desaparecido. Mesmo assim, algo me chamava a atenção, os médicos chamavam aquilo de leve, e eu me perguntava como algo que causou tanta dor e desgaste podia receber esse nome. Somente bem depois, quando estava escrevendo esse relato para o e-book, é que finalmente entendi que esse termo leve se referia à quantidade de líquido acumulado. Existem casos moderados, em que o volume é maior e já compromete mais a respiração, e casos graves, em que o líquido se acumula de forma intensa, podendo causar falta de ar severa e risco real à vida. No meu caso, apesar do sofrimento, o volume era pequeno dentro dos padrões médicos, o que explicava essa classificação. A equipe médica seguia acompanhando tudo de forma constante, ajustando medicamentos, observando sinais e aguardando a resposta do meu corpo, que agora reagia de forma mais consistente. Em determinado dia, aconteceu algo curioso e decisivo para a minha recuperação. Acordei com uma diarreia muito forte e não houve tempo para pedir o galão de ar que normalmente preparavam para que eu pudesse me movimentar. Não teve jeito, tirei tudo apressadamente, corri para o banheiro e consegui chegar a tempo. Foi justamente a partir desse episódio que comecei, pouco a pouco, a me desvencilhar do catéter, passando a respirar novamente sem a ajuda constante dos aparelhos. Finalmente, chegou o dia da alta. Dessa vez, não saí de maca, como havia acontecido com meu pai, mas andando, ainda que bem devagar. Voltar para casa marcou o início da recuperação fora do hospital. Eu, que antes pesava cerca de 93 kg e estava com um corpo forte, havia perdido aproximadamente 12 quilos, chegando a 81 kg ao final desse processo. O corpo ainda precisava de tempo para retomar o ritmo, mas a situação já estava mais estável e tranquila. Logo nos primeiros dias em casa, dei continuidade aos exercícios que havia aprendido no hospital, incluindo exercícios simples de respiração, que passaram a fazer parte da minha rotina. A recuperação seguiu de forma organizada e gradual, sempre respeitando os limites de cada momento. Com o passar das semanas, fui aumentando aos poucos o nível de atividade física. No início, caminhava apenas pelo quintal de casa. Depois passei a dar a volta no quarteirão, até conseguir fazer caminhadas maiores, já em uma avenida próxima.
Mais adiante, iniciei aulas particulares com meu professor de jiu-jitsu, sempre com cuidado e acompanhamento, até que, antes de completar cerca de 3 meses após a alta, eu já estava totalmente recuperado e fisicamente inteiro novamente, sem qualquer sequela relacionada à Covid. O período no hospital havia ficado para trás, e a recuperação se consolidou por completo. Com o tempo, comecei a compreender que aquela experiência não tinha sido apenas uma luta contra uma doença. Foi um confronto direto com a fragilidade humana. Em questão de horas, tudo aquilo que parecia sólido, saúde, autonomia, planos, certezas, simplesmente desmoronou. Não houve preparo, não houve aviso, não houve controle. Houve apenas a constatação de que a vida pode mudar de forma abrupta, mesmo quando acreditamos que estamos bem. O sofrimento vivido ali não trouxe respostas fáceis. Ele não explicou tudo, não organizou todas as perguntas e não resolveu todos os conflitos internos. Mas trouxe algo importante, a consciência de que a vida não está nas nossas mãos, de que não controlamos os desfechos e de que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, ainda assim seguimos vivos, respirando e caminhando. Também é interessante observar que, se tudo isso não tivesse acontecido, algumas histórias jamais teriam se cruzado. O Nando, por exemplo, não teria conhecido a sua companheira, que morava em uma cidade mais distante, e não teria tido uma filha com ela. Algo que surgiu em meio a um cenário tão difícil acabou se transformando em vida nova e recomeço. Hoje, olhando para trás, percebo que a principal lição que aquela experiência me ensinou foi sobre a fragilidade humana. Mesmo quando aparentamos estar fortes, saudáveis e no controle, a vida pode mudar de forma abrupta e inesperada. Bastou um acontecimento para que tudo aquilo que parecia sólido se mostrasse extremamente frágil, lembrando que somos limitados e dependentes, ainda que muitas vezes nos esqueçamos disso. Com o tempo, ficou claro para mim que Deus age de formas que nem sempre conseguimos compreender no momento. Mais tarde, fiquei sabendo que aquele senhor de cerca de 94 anos, com quem dividi o quarto na enfermaria, acabou não resistindo. Isso me levou a refletir não em termos de comparação, mas sobre o peso daquele sofrimento prolongado. Ele já estava extremamente debilitado, com limitações severas e enfrentando um processo difícil e contínuo. Manter alguém naquele estado por mais tempo poderia significar apenas prolongar a dor, o desgaste e a angústia. Às vezes, o que nos parece perda pode ser, na verdade, descanso, e o que chamamos de fim pode ser alívio para quem já não tem mais forças. Deus conhece os limites que nós não conseguimos medir. Hoje compreendo que somente Deus vê o todo e conhece o fim desde o começo. Cabe a nós confiar no Altíssimo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos, seguindo adiante com humildade, fé e confiança, sabendo que Ele age com justiça, amor e propósito, ainda que isso só fique claro com o tempo.